Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao curso Criando Harmonia em Sua Comunicação. Esse vídeo é o vídeo para te desejar as boas-vindas. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao curso Criar. Nesse curso nós vamos aprender a nos comunicar, tá? É um curso de comunicação sistêmica. O que é comunicação e o que é sistêmica? Comunicação, gente, significa você comunicar mais do que palavras, mais do que sons. Significa você levar até o seu ouvinte informação. Mais do que ele ver você falar, ouvir você falar, né? Ele vai sentir o que você quer dizer. Né? Ele vai ter as sensações do que você quer dizer. Isso é comunicação. É você levar além do seu pensamento, das palavras, a informação do que você quer dizer para essa pessoa. Para que ela possa mais do que ver, ouvir e sentir, ela possa experimentar aquilo que você quer transmitir para ela. Tá? E isso, gente, é fantástico. E isso você vai aprender aqui no curso Criar. Sistêmica significa que vai ser através de ferramentas, né? Então não vai ser simplesmente um texto que você vai ler e vai falar, nossa, agora comuniquei. Não. Vão ser ferramentas, tá? Que vão permitir com que você transmita o seu conhecimento de forma ecológica. O que significa transmitir o conhecimento de forma ecológica? Significa que você vai criar um ambiente, vai aprender a criar um ambiente saudável de comunicação. Né? Ou seja, você vai poder contribuir com as pessoas vão contribuir com você. E o sistêmica significa que as ferramentas vão proporcionar crescimento mútuo. Né? Porque não adianta você querer dialogar onde só você fala, onde só o outro fala. Né? Então isso é uma comunicação de escassez, uma comunicação pobre. E a comunicação sistêmica é uma comunicação rica, porque ela aproveita e ela utiliza todos os recursos disponíveis que a pessoa que está te escutando tem, entende? Então é crescimento, tá? Então isso é comunicação sistêmica. Comunicação é eu levar informação. Sistêmica é utilizar as ferramentas corretas para que essa comunicação aconteça de forma equilibrada, tá? De forma harmonizada. Por isso que é criar, criando harmonia em sua comunicação. É muito importante que nós possamos aprender e aplicar a comunicação harmonizada, né? Ou seja, uma comunicação onde todos ganham, onde existe crescimento. E isso que você vai aprender nesse curso, tá? Ok? Por que eu decidi fazer esse curso e resolvi levar essa informação até você? Bom, durante a minha infância e até na minha adolescência, eu observava muito as pessoas conversarem, eu escutava bastante, gostava de escutar música. E eu comecei a observar, na época eu não me dava conta porque eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Mas olhando para trás, eu observo que a minha criança, ela observava os adultos conversarem e muitas vezes eu percebia que uma pessoa falava com a outra e a outra respondia e a outra falava e eu sentia que aqui não acontecia nada, né? Me dava um vazio. Na época eu não tinha essa consciência, mas eu me perguntava, eu lembro que eu não tinha conhecimento, mas eu tinha sensibilidade, né? E eu me perguntava, nossa, mas como é que eles se entendem? Por quê? Porque um fala uma coisa, o outro responde outra, daí um xinga, daí o outro esperneia, daí o outro fica bravo. Como é que eles não conseguem se entender? Porque na minha cabeça, na minha percepção, no meu mapa de mundo, os adultos precisam se entender, né? E nem sempre isso acontecia. Isso foi me criando um medo de me comunicar, porque eu percebi que a comunicação, conforme você faz, você magoa outra pessoa. Existem pessoas que só com o tom da voz machucam a outra. Né? Então isso me fez com que eu me retraísse, né? Que eu tivesse dificuldade. E eu tinha tanta dificuldade de comunicar que quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava no pré e me deu vontade de ir no banheiro. E eu fiquei segurando tanto, com vergonha de me comunicar, que eu acabei fazendo as minhas necessidades na sala de aula. Então você
agora já vai ter uma noção do porquê que, um dos motivos do porquê que eu estou ministrando esse curso. Porque eu já senti na pele o que é a pessoa ter dificuldade de se comunicar, né? Essa foi uma situação, eu vou contar outra. Quando eu estava na oitava série, eu era apaixonado por uma colega de classe. E eu pensava comigo, um dia eu vou pedir pra... Eu vou dar um beijo nela. Eu pensava, um dia eu vou pedir pra namorar com ela. Um dia eu vou pedir pra sair com ela. Só que eu não comunicava isso. Até algum dia ela foi lá e namorou com meu amigo, né? Então eu fiquei muito chateado, porque eu falei, poxa vida, mas por que ela namorou comigo? Aí eu fui falar pra ele, ele falou assim, mas você falou pra ela? Eu falei, não. Eu falei, então ela não sabe. Entende? Percebe, gente? Eu dou risada hoje, mas na época foi muito doloroso. E isso não se trata só de timidez, de vergonha, dificuldade em comunicação, tá? Então, eu acredito muito que os problemas e as dificuldades, os desafios que eu passei na minha infância, na minha adolescência, aquele Diego que tinha dificuldade de falar, talvez hoje pode ser o Diego que vai te auxiliar a se comunicar. Porque eu vivi os dois lados da moeda. O lado da onde que eu não conseguia me comunicar, né? E quando eu levei isso para a vida adulta, eu passei muita dificuldade. Criei muita confusão por não ser claro com os meus objetivos. Até mesmo porque eu não me conhecia, né? Até mesmo porque eu não tinha estudado um curso de comunicação, muito menos um curso de comunicação sistêmica, tá? Então eu vou agora falar um pouco do que me fez chegar até a comunicação sistêmica, né? Vocês vão perceber que existe muitas ferramentas de programação neurolinguística que eu amo de paixão, a PNL, utilizo muito na minha vida diária, não só na minha profissão como terapeuta, como palestrante, né? Mas assim, em coisas simples para resolver problemas simples que fazem toda a diferença no meu dia a dia. Quando eu tinha 16 anos, eu tocava violão, né? Até hoje eu toco, né? Eu sou um músico terapeuta. Mas na época, hoje eu percebo que inconscientemente era uma maneira que eu tinha de me expressar, de conhecer outras pessoas. Porque eu era muito tímido, mas não era porque eu tinha só vergonha, porque eu não sabia comunicar de forma assertiva. E eu conheci um rapaz e esse rapaz me disse, olha, eu vou te apresentar para um amigo meu que ele é muito inteligente, ele é compositor, ele é assessor político, e me levou no gabinete e eu fui lá conhecer esse amigo dele. E eu me dei muito bem com esse homem, né? Ele foi uma pessoa que, a primeira vez que ele conversou comigo, eu fiquei encantado do jeito que ele me tratou. E olha que ele não me bajulou, não me elogiou, ele simplesmente estabeleceu uma comunicação comigo, que sempre foi muito assertiva. Eu aprendi muito com esse homem, né? Com esse que depois se tornou meu amigo, né? E aí passou o tempo, esse mesmo amigo meu que tocava comigo falou, eu vou te apresentar para outro amigo meu que é muito inteligente. Eu falei, opa, gente inteligente é comigo mesmo. Ele apresentou eu para um pastor de uma igreja evangélica. E quando eu comecei a conversar, esse pastor estabeleceu uma comunicação comigo muito parecida com a que eu tinha experimentado com aquele rapaz, com aquele homem que era compositor. Eu falei, poxa vida, mas parece que ele conversa de um jeito parecido e interessante que eles não se conhecem. Como é que eles comunicam de forma parecida? Porque embora eu não conhecesse de PNL, de comunicação, eu sempre tive uma percepção muito aguçada sobre os fatos, sobre as pessoas, sobre sociedade. Tanto é que depois eu fui estudar as ciências sociais, antropologia, ciência política, fui estudar, enfim, né, história, que eu estudei bastante no curso de ciências sociais, então a própria sociologia, e aí eu falei, poxa, mas que interessante, né? Eles não se conhecem, se comunicam muito bem comigo. Eram pessoas que eu não conseguia ter raiva, e eu queria estar perto, porque eu sempre aprendia muito, embora eu não sabia o que eles faziam. E engraçado que os meus amigos que andavam em volta deles não procuravam aprender aquilo. E eu sempre me questionei, poxa, mas é um livro que ele leu? É um mestre? É uma iniciação espiritual? O que é isso? É um truque? E, gente, é simplesmente conhecimento, né? Então eu sou muito grato a esse compositor e assessor político e a esse pastor. Aí o que acontece? Aconteceu que um dia eu estava... esse assessor político, muitas vezes ele ia fazer reuniões e ele me convidava para eu ir lá conhecer outras pessoas, até mesmo para as pessoas contratarem meu serviço, porque eu trabalhava como musicista, eu era músico profissional, tocava na noite.
E nas conversas durante a viagem, um dia ele comentou, nossa, eu estou assessorando um deputado, e esse deputado é um cara inteligente, ele lê muito, nossa, ele é um cara esclarecido, ele é professor, mas ele é muito ruim de comunicação. E eu escutei aquilo e pensei, poxa, mas como é que uma pessoa que estuda tanto pode ser ruim de comunicação? Aí eu percebi que comunicação não tem a ver com diploma, tem a ver com conhecimento. Então eu escutei aquela história e ele disse assim, ele começa os discursos dele, e ele não consegue terminar. E eu já falei para esse deputado, para ele fazer um curso de comunicação. E eu pedi para esse compositor, mas você já fez um curso de comunicação? Ele falou, fiz e faz muitos anos atrás. Eu falei, poxa vida. Aí eu raciocinei, pô, se esse camarada é deputado, ganha 30 vezes mais do que eu, e precisa fazer um curso de comunicação, de PNL, imagina eu, que tô aí ralando. Falei, poxa, eu tô atrasado. E me deu um clique. Eu falei, na primeira oportunidade eu vou aprender comunicação, eu vou aprender PNL. Porque vocês vão perceber que tem muita ferramenta de PNL nesse curso de comunicação. Então, chegou um momento que eu consegui juntar umas economias e fui estudar terapia com uma escritora, palestrante, professora, terapeuta. E aí, quando eu cheguei no curso, ela começou a conversar comigo, começou a dar o curso, e eu percebi que, nossa, eu já vi gente se comunicando assim, isso é muito familiar. E ela utilizava um jeito muito parecido com esse pastor e com esse compositor e assessor político. E aí eu comecei a me dar muito bem com essa escritora, né? Para quem não sabe, eu estou falando da Olinda Guedes, de Curitiba, que ela já tem 3 livros escritos, né? E eu me dei muito bem com ela. Eu falei, nossa, eu vou aprender a fazer isso. E até que um dia eu consegui começar a fazer curso de PNL. E aí não parei mais e fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo. E eu percebi que cada vez que eu estudava comunicação ou PNL, a minha vida deslanchava, ela ia para frente. Eu começava a resolver problemas assim de um modo muito rápido e eficaz, né? Então eu comecei, na verdade, a desenrolar a minha vida através da comunicação. Esse foi o meu processo até eu chegar na comunicação. E aí eu percebi que muitos dos meus amigos que estavam ali em volta, eles foram ficando para trás. Por quê? Porque eles não se interessavam em aprender a se comunicar, né? Então eu quero que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Diego Fernandes Balieiro, sou terapeuta das constelações sistêmicas familiares e também treinador de autoconhecimento. Esse curso é o curso Criando Harmonia em Sua Comunicação. Então vocês vão aprender através de ferramentas simples e eficazes, tá? A se comunicar, a transmitir a sua mensagem, a transmitir a informação que você quer que chegue lá no seu amigo, lá na sua amiga, no seu cônjuge, com seus professores, com a sua comunidade, com seus pais, com seus familiares, com seus irmãos, enfim, tá? E gente, um dos aspectos importantíssimos quando a gente fala de comunicação é o seguinte, não é porque uma pessoa fala que ela está se comunicando, tá? Então vou deixar uma reflexão aqui. Não é porque alguém fala que ele está se comunicando, tá? Falar não é o mesmo que comunicar. Falar é você montar palavras e dizer palavras. Eu estou falando aqui. Um exemplo. Comunicar significa transmitir sensação. Percebe? Significa você criar contextos onde a informação é leve, onde a pessoa consegue receber o que você quer dizer de forma tranquila, de forma saudável, de forma equilibrada e de forma harmonizada, tá? Isso é comunicação. E se você tem alguma dúvida em relação ao curso, eu quero que você reflita, né, o seguinte aspecto. Quando a gente fala de comunicação, por que eu falei que tem diferença entre quem fala e quem comunica? Na comunicação, existem 2 aspectos básicos. Ou você destrói ou você constrói, tá? Essa experiência eu já tive e afirmo que ela é super verdadeira, né? O que significa? A comunicação é como se fosse um jogo, não existe empate, ou um ganha ou o outro ganha, tá? Então assim, se você foi lá, se comunicou e empatou, significa que você perdeu. Porque numa comunicação não existe comunicação neutra, gente. Para você criar harmonia em sua comunicação, você precisa construir.
e isso dá um pouco de trabalho e necessita de ferramenta. É por isso que existe o curso Criar, Criando Harmonia em Sua Comunicação. Então, observe a sua comunicação no seu dia a dia. Se você está conversando com pessoas que não estão te agregando, talvez você não está conseguindo se comunicar ou essas pessoas não estão conseguindo se comunicar com você. Observe as pessoas que sempre que você conversa, você aprende algo, você compartilha algo, você aprende algo, né? Você conhece novas possibilidades, conhece novos lugares. Essas são pessoas com que você está verdadeiramente se comunicando, tá? Quando a gente não se comunica, tudo fica difícil, fica desafiador, fica impossível. E a comunicação, ela tem o poder de tornar possível, agradável e construtivo, tá? Ou o que você tem para dizer. Então, comunicar é crescimento mútuo e eu acredito que você vai crescer muito nesse curso. Repito, esse curso, Criando Harmonia em Sua Comunicação, é um divisor de águas, tá? Então sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Criar. E aproveitem cada detalhe, cada informação, porque para a comunicação o tempo é precioso, né? E eu espero que você possa usufruir o máximo possível do conhecimento que eu tenho para compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e bons estudos!